Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Lógica Fria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje, vamos discutir o filme Vingadores: Guerra Infinita, Avengers Infinity War, de 2018. Thanos, um ser de titã com uma convicção inabalável, forjada pela visão da destruição de seu próprio planeta, inicia sua caçada pelas joias do infinito. Ele acredita que a salvação do universo reside na aniquilação de metade de toda a vida, um ato de equilíbrio que ele se impôs como destino. A jornada começa com a chegada aterradora à nave Asgardiana, um evento que ressoa com a destruição anterior testemunhada por Thor, o deus do trovão, cuja bravura e senso de responsabilidade, herdados de Odin, são postos à prova novamente. Loki, sempre o agente da discórdia, tenta uma última manobra de sobrevivência, mas é em vão. Thanos obtém a joia do espaço, demonstrando seu poder esmagador. Thor, Hulk e os remanescentes asgardianos são dispersos. O gigante de Jade, Bruce Banner, consegue escapar para a Terra, trazendo consigo a urgência da ameaça. Na Terra, o Doutor Strange, um ex-cirurgião brilhante cuja arrogância foi quebrada por um acidente que lhe tirou o uso das mãos. Agora, o Mago Supremo Guardião da Joia do Tempo sente a perturbação cósmica. Em Nova York, ele encontra Tony Stark, o gênio tecnólogo cuja inteligência e ego formaram a base dos Vingadores, lutando para proteger o mundo com sua armadura, um legado de sua própria inventividade. Eles são atacados por servos de Thanos, Ebony Maw e Cull Obsidian. A chegada de Peter Parker, o jovem Homem-Aranha, cuja agilidade e espírito juvenil inspiram um senso de futuro, torna a defesa possível. Mas a joia do tempo é quase perdida. Enquanto isso, Visão e Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, cujos poderes são uma manifestação de trauma e potencial inexplorado, buscam refúgio. O amor deles, um laço improvável entre sintético e humano, é um ponto de vulnerabilidade que Thanos certamente explorará, pois a joia da mente reside na testa de Visão. No espaço, Thor, resgatado pelos Guardiões da Galáxia, uma família improvável de desajustados liderada pelo carismático Peter Quill, o Senhor das Estrelas, que lida com seu passado traumático ao lado de uma mãe que amava a música terrestre, decide forjar uma nova arma. A jornada o leva a Nidavellir, onde ele encontra Eitri, um anão forjador de armas, cuja falha em criar a arma de Thanos há muito tempo o assombra. Com a ajuda de Rocket e Groot, que demonstram lealdade surpreendente, Thor forja o Stormbreaker, um martelo digno de sua linhagem. Os Guardiões, ao saberem da ameaça de Thanos, se dividem. Quill, Strange e Stark, com o auxílio de Drax, o destruidor movido por vingança, e Mantis, a empata sensível, partem para Titã, o planeta natal de Thanos, na esperança de interceptá-lo. Na Escócia, o Capitão América, Steve Rogers, um símbolo da moralidade americana, emerge da clandestinidade após os eventos de guerra civil, reunindo-se com a Viúva Negra, Natasha Romanoff, cuja astúcia e experiência de vida a tornaram uma espiã incomparável, e Sam Wilson, o Falcão, que representa a adaptabilidade e o apoio incondicional. Eles se unem para proteger Visão e Wanda na Terra. Em Wakanda, o reino africano tecnologicamente avançado liderado pela inteligente princesa Shuri, que trabalha incansavelmente para entender a joia da mente, ocorre o confronto final terrestre. T'Challa, o Pantera Negra, cuja coroa carrega o peso da tradição e da modernidade, lidera as forças de Wakanda ao lado de Okoye, a general leal e implacável. A chegada de Thanos e sua Ordem Negra precipita uma batalha desesperada pela posse da joia. Em Titã, Stark, Strange e Parker enfrentam Thanos. É um confronto de intelecto e força bruta. Strange, ao ver milhões de futuros possíveis, percebe que há apenas uma chance minúscula de vitória, um futuro em que eles falham, mas que exige um sacrifício supremo. Ele entrega a joia do tempo a Thanos, sabendo que seu plano exige essa rendição momentânea. Na Batalha de Wakanda, a força combinada de heróis é insuficiente. O sacrifício é iminente. Wanda, em um ato de desespero e poder bruto,
destrói a joia da mente, aniquilando Visão no processo. Um ato que a destrói emocionalmente. Mas o tempo, manipulado por Thanos, é revertido, e ele adquire a joia da mente. Com as 6 joias reunidas, Thanos se retira para um planeta calmo, um lugar que ele vislumbrava como um campo florido. Ele estala os dedos. O efeito é imediato e devastador. Heróis caem em pó, dissolvendo-se silenciosamente. Em Wakanda, em Titã, e em todos os cantos do universo, a metade da vida desaparece. Tony Stark observa impotente. Peter Parker, em seus braços, desintegra-se, proferindo as últimas palavras. Senhor Stark, eu não estou me sentindo bem. Thor, derrotado, observa o horizonte sem propósito. O universo, segundo Thanos, alcançou o equilíbrio. O Titã, exausto de sua missão, assiste ao nascer do sol em seu mundo pacífico, a paz adquirida pelo custo de toda a existência. A chegada de Thanos à nave dos Asgardianos não foi apenas uma demonstração de força bruta. Foi um ato de pura eficiência cósmica. Ele tratou Loki, o astuto irmão adotivo de Thor, com um desdém quase paternal, um reconhecimento da futilidade da rebeldia diante de um destino selado. A morte de Loki, que tentava apelar ao senso de honra do Titã, ecoou em Thor, não só como a perda de um parente, mas como a prova de que, mesmo o caos planejado, não se compara à ordem imposta pela convicção fanática. Enquanto isso, na Terra, a colaboração forçada entre Stark e Strange era um espetáculo de egos em rota de colisão. Tony, o homem que construiu sua vida e identidade em torno da capacidade de prever e controlar o futuro, através da ciência e da engenharia, encontrava-se impotente diante da magia mística de Stephen Strange, cuja habilidade de visualizar incontáveis possibilidades futuras revelava a precariedade da situação humana. A luta contra Ebony Maw, um servo com uma eloquência quase filosófica, forçou Stark a confiar cegamente em Peter Parker, o garoto que, com sua energia inesgotável e um senso de dever recém-descoberto, representava a esperança ingênua que Stark tentava desesperadamente proteger. A fuga de Banner e a necessidade de alertar os outros sobre a chegada iminente do predador cósmico levaram a cenas tensas no Sanctum Sanctorum, onde a arrogância científica de Banner se chocava com o misticismo de Strange, forçando o Hulk a se recusar a emergir. Uma manifestação física do trauma e do esgotamento do herói. A jornada de Thor a Nidavellir era um tributo à sua herança. O deus do trovão, despojado de seu martelo Mjolnir e de seu povo, procurava restaurar seu direito de nascença como protetor. Encontrar Eitri, o mestre anão ferreiro, reduzido à miséria e culpa por sua cooperação forçada com Thanos, adicionou uma camada de tragédia à sua missão. A criação do Stormbreaker não foi um feito de força, mas de sacrifício pessoal, exigindo o braço de Thor banhado em sua própria essência para forjar a arma. Rocket e Groot, com sua lealdade silenciosa, serviram como testemunhas da transformação final do príncipe asgardiano em um guerreiro totalmente dedicado à vingança. Na intrincada dança estratégica em Titã, o encontro entre os remanescentes dos Guardiões e os Vingadores revelou tensões familiares. Quill, cujo temperamento impulsivo muitas vezes o colocava em apuros, quase sabotou o plano ao ser dominado pela raiva ao ver Thanos, pois a imagem do Titã se sobrepôs à memória de sua mãe. Somente a intervenção de Mantis, usando sua empatia para acalmar Quill, permitiu que Strange visse a única abertura, um momento de fraqueza que exigia o maior dos jogos de azar, a entrega voluntária de uma joia. Em Wakanda, o palco estava montado para uma guerra de proporções épicas, uma união das antigas tradições tribais com a tecnologia futurista. T'Challa, que recentemente abraçou a responsabilidade de liderar seu povo para o mundo, agora defendia o reino contra uma ameaça que transcendia fronteiras e política. A cena era uma sinfonia de lanças vibranium e disparos sônicos, com a Viúva Negra e o Capitão América lutando lado a lado. A lealdade inquebrável destes dois pilares da equipe contrastando com a desesperança crescente. O clímax em Wakanda foi doloroso. A necessidade de destruir a joia da mente, garantindo que Thanos não a obtivesse, impôs a Wanda o fardo de matar Visão, o ser que ela amava, um ato que rasgou sua alma.
Quando Thanos reverteu o tempo, a dor de Wanda se tornou a dor do universo. A joia da mente sendo arrancada de Visão foi um grito silencioso de uma perda irreversível. Quando Thanos estalou os dedos, o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Não houve gritos de batalha. Apenas a dissolução silenciosa da matéria. O mundo de Tony Stark desmoronou enquanto ele segurava Parker, vendo a inocência desaparecer em pó. Uma falha que o atormentaria mais do que qualquer explosão de armadura. O sorriso final de Thanos, enquanto ele observava o nascer do sol em seu mundo recém-equilibrado, não era de triunfo, mas de uma resignação sombria. Ele havia cumprido seu propósito, mas a um custo que nem mesmo sua lógica implacável poderia medir inteiramente. O universo estava salvo, mas vazio. A primeira fase da tragédia, o encontro com Thanos na nave asgardiana, serviu para estabelecer a escala da futilidade humana e asgardiana diante da determinação absoluta. Loki, mestre em dissimulação e sobrevivência, percebeu no olhar de Thanos não a crueldade sádica de um tirano comum, mas a convicção fria de um administrador cósmico. Sua tentativa final de traição, um último ato de autoafirmação, foi recebida com um estrangulamento rápido e definitivo, marcando o fim de uma era de ambiguidade moral para Thor. O deus do trovão, que sempre lutou para honrar a memória de seu pai, viu seu mundo se desfazer. E a fuga com Banner foi um retorno à vulnerabilidade, a primeira vez que o asgardiano se sentiu verdadeiramente desarmado, sem um reino para liderar. Em Nova York, a dinâmica entre Stark e Strange era um balé de inteligências que tentavam inutilmente dominar o imprevisível. Tony Stark, o homem que transformou a guerra em tecnologia pessoal, via na magia de Strange uma desordem inaceitável, uma variável que sua genialidade não conseguia calcular. Strange, por sua vez, habituado a manipular o tempo em sua solidão, teve que aprender a confiar na dependência humana, percebendo que o futuro que ele observava era moldado pelas ações impulsivas e corajosas de um adolescente como Peter Parker. A forma como Maul tratou o doutor com uma calma desdenhosa, como se estivesse lidando com um inseto irritante, amplificou a pressão sobre Strange para proteger a joia do tempo, o único recurso que lhe permitia vislumbrar uma saída. Quando Thor chegou à Terra com Stormbreaker, carregando o peso da destruição asgardiana e o fogo da vingança, sua aparição em Wakanda foi um ponto de inflexão. O poder de sua nova arma, forjada no sacrifício de seu próprio sangue, era a única esperança palpável contra a força bruta de Thanos. Sua entrada no meio da batalha africana injetou uma dose de fúria divina no conflito. Um momento fugaz em que a maré parecia prestes a virar. A estratégia em Titã que levou Stark, Strange e Parker a confrontarem Thanos em seu mundo natal foi um exercício de desespero coordenado. A revelação de que Thanos havia perdido tudo, forçando-o ao seu caminho de aniquilação, gerou uma complexa reação nos heróis. Tony Stark, ao lutar contra o Titã, viu refletido nele um espelho sombrio de sua própria obsessão por controle e proteção. O momento em que Strange, após observar 14 milhões de futuros, entregou a joia do tempo, foi o sacrifício mais profundo daquele grupo, a entrega da esperança para forjar uma possibilidade ínfima. A expressão de Tony, traído e confuso ao ver Strange sucumbir, foi a primeira rachadura na armadura de sua resolução. O campo de batalha em Wakanda se tornou um palco de sacrifícios pessoais inevitáveis. A decisão de Wanda de destruir Visão não foi um ato de guerra, mas de amor extremo. Ela preferiu extinguir a existência do ser que amava a permitir que a joia da mente caísse nas mãos do assassino de seu povo e de seu amante. A dor de Wanda ao executar a ordem era visível. Um grito silencioso que se manifestou na destruição total do ser sintético. O subsequente desfazimento de Visão, seguido pelo desespero de T'Challa e dos guerreiros, selou o destino terrestre. O estalar de dedos de Thanos, executado em um local de serenidade escolhida, foi a antítese da carnificina. Não houve ruído, apenas a ausência súbita de presença. Para os heróis que sobreviveram, como Stark e Rogers, a experiência foi uma lição de humilhação absoluta. A imagem final de Peter Parker se desfazendo nos braços de Stark resumiu a perda da nova geração, o futuro prometido transformado em cinzas.
O silêncio que se seguiu à poeira instalou-se sobre o universo. Um silêncio onde a lógica de Thanos havia prevalecido, e a dor dos sobreviventes era o preço daquela paz cósmica. O retorno de Thanos ao seu planeta natal, um mundo de beleza pastoral e desolada, marca não um triunfo estrondoso, mas uma quietude pesada. Ele não buscava aplausos ou reconhecimento. Sua missão era uma penitência cósmica, um ato de necessidade brutal. O Titã, agora portando as 6 joias, sente o peso da realidade que ele mesmo impôs, uma fadiga que transcende o cansaço físico. Ele se senta, observando a paisagem, seu semblante uma mistura complexa de alívio e pesar profundo. A joia do infinito em sua luva brilha fracamente. Um sol encapsulado em um artefato. A decisão de se aposentar, de se afastar do conflito universal que ele acreditava ter resolvido, é tomada com a mesma certeza fria com que ele realizou o extermínio. Os remanescentes dos Vingadores, espalhados e destroçados, são deixados para lidar com o vácuo do poder e a dor insuportável da perda. Tony Stark, em Titã, é consumido pela culpa e pela visão persistente do jovem Parker se desintegrando. Sua genialidade agora é voltada para uma única meta: reverter o irreversível. Ele, o homem da ciência, enfrenta a impossibilidade da física reescrita pela magia e pelo poder cósmico. Enquanto isso, na Terra, o luto se transforma em uma necessidade urgente de sobrevivência e reagrupamento. Steve Rogers, o Capitão América, com sua moralidade testada até o limite, precisa assumir o papel de consolador e estrategista. Ele se concentra nos sobreviventes, nos que ficaram para trás, entendendo que a verdadeira luta não era sobre deter Thanos, mas sobre preservar o que restou da humanidade e da esperança. A Viúva Negra, sempre pragmática, trabalha com os restos da infraestrutura dos Vingadores, avaliando quem se foi e quem pode ser mobilizado. Na Terra, os poucos heróis que permaneceram, Rogers, Romanoff, Rhodes, Barton, que emergiu de seu isolamento como Ronin, movido por uma dor familiar profunda, e, possivelmente, um Banner lidando com a incapacidade de se transformar em Hulk novamente, precisam entender o que aconteceu, e mais importante, como se reerguer. O mundo está em choque. Cidades estão silenciosas. Famílias foram desmanteladas pela metade. E a paranoia se instala sobre quem será o próximo a desaparecer. O foco se desloca para a tecnologia e a magia que sobreviveram. Shuri em Wakanda, devastada pela perda de seu irmão e pela destruição de parte de seu povo, torna-se a chave para decifrar a natureza das joias e do estalar de dedos. Ela se une à distância com Stark, trocando dados sobre as assinaturas de energia cósmica, uma parceria forçada pela tragédia. O conhecimento de como manipular o tempo e o espaço, adquirido por Strange, torna-se a obsessão dos sobreviventes. A esperança, antes extinta, reside agora na possibilidade de desfazer o ato final de Thanos. Um retorno arriscado a um passado que eles haviam jurado proteger. O universo está em suspensão, esperando o próximo movimento daqueles que se recusaram a aceitar a derrota. A quietude imposta por Thanos em seu retiro não era paz, mas sim o silêncio da conclusão de uma equação matemática brutalmente resolvida. O Titã, sentindo-se estranhamente vazio, apesar da plenitude das joias em sua manopla, dedicou seus últimos momentos a um ato de reflexão final, plantando uma semente em um planeta distante, um ato simbólico de que a vida, embora reduzida, persistiria, fiel à sua promessa de equilíbrio. A joia do infinito é então removida, e ele adormece, um gigante cansado de sua própria divindade imposta. No vácuo cósmico, a nave dos Guardiões, agora reduzida a um esqueleto metálico, carregava os sobreviventes para um destino incerto. Thor, com o Stormbreaker ao lado, não sentia a fúria de antes, mas uma dor fria e persistente. Seu olhar vazio refletia a ausência de seu povo e de seus amigos, um fardo que pesava mais do que qualquer tempestade. Rocket Raccoon, com sua inteligência aguçada, era forçado a lidar com a dor coletiva, a necessidade de manter a nave funcionando enquanto seu mentor, Groot, desaparecia em um sopro de poeira, deixando para trás apenas um galho quebradiço, um lembrete silencioso da inocência perdida.
Na Terra, a recuperação era um processo lento e cheio de desconfiança. O Capitão América, Rogers, assumiu a liderança não com seu antigo carisma vibrante, mas com uma determinação sombria. Ele se tornou o âncora moral, garantindo que a raiva não consumisse os poucos que restaram. Bruce Banner, permanentemente preso em sua forma humana, lutava contra a humilhação de sua impotência física. Sua mente brilhante, antes canalizada para resolver problemas com força bruta através do Hulk, agora se concentrava em entender a ciência por trás da aniquilação, uma tentativa desesperada de aplicar a lógica onde apenas o poder cósmico havia reinado. A Viúva Negra, Natasha, organizava os restos da base dos Vingadores, sua eficiência cirúrgica mascarando uma ferida profunda. A perda de tantos laços criados ao longo de anos de luta clandestina. O retorno de Clint Barton, sob o codinome Ronin, era um evento de violência controlada. Sua família foi uma das vítimas, e seu luto se manifestou em uma caça brutal e silenciosa aos criminosos menores que tentavam aproveitar o caos. Ele representava a face mais sombria da dor dos sobreviventes, a negação da esperança em favor da vingança imediata. A comunicação entre os remanescentes, especialmente com Tony Stark, que se recusava a aceitar o fim, era tensa. Stark, isolado em algum lugar após a falha em Titã, estava obcecado em criar um meio de reverter o evento. Ele trabalhava em segredo, impulsionado pela promessa não cumprida a Peter Parker. A tecnologia que ele dominava, antes uma ferramenta de projeção de poder, agora era um laboratório de desesperança, onde ele tentava recriar as condições da Joia do Infinito, usando sua própria ciência avançada. O destino se uniu quando Thor, guiado por um lampejo de necessidade, conseguiu localizar os vestígios dos Vingadores. A reunião dos heróis sobreviventes, Rogers, Romanoff, Banner, Barton e Stark, foi carregada de ressentimento não dito e de um propósito renovado. Não havia mais espaço para divisões ideológicas. Havia apenas a necessidade de resgatar o tempo perdido. A tragédia havia purgado suas diferenças, deixando apenas a essência de seu compromisso. Proteger o universo, mesmo que para isso tivessem que desafiar a própria ordem natural imposta por Thanos. A jornada para reverter o estalar de dedos seria a maior prova de sua resiliência, um mergulho no passado para salvar um futuro que mal se lembrava de como era. A chegada de Thor aos sobreviventes na Terra foi um choque silencioso. Um lembrete de que a dor não se restringia ao planeta deles. O Deus do Trovão, embora portador de uma arma forjada em sacrifício, carregava o olhar de quem viu o fim da tapeçaria cósmica. Sua presença forçou Stark a sair de seu isolamento autoimposto. Tony, acostumado a dominar todos os ambientes com sua engenhosidade, sentiu-se humilhado ao ver que a maior ameaça que enfrentou não podia ser vencida com um novo reator Ark, mas sim com a aceitação da derrota temporária. A colaboração forçada entre Stark e o cientista Bruce Banner era agora uma simbiose de mentes brilhantes, uma corrida contra o tempo para entender a física quântica subjacente ao ato de Thanos. O plano que começou a se formar era audacioso e beirava a insanidade. Usar a tecnologia remanescente e o conhecimento místico para viajar no tempo e coletar as joias do infinito antes que Thanos o fizesse. A Viúva Negra, com sua experiência em infiltração e sua frieza sob pressão, assumiu a logística, enquanto o Capitão América se concentrava em manter a coesão do grupo, impedindo que o medo ou a fúria de Barton, o Ronin, que ainda executava atos de violência vingativa contra o submundo que se aproveitava do colapso, os desmantelasse por dentro. A dificuldade de Banner em acessar a força do Hulk era um obstáculo simbólico. O gigante de Jade, o músculo que sempre resolveu os problemas mais imediatos, estava ausente, forçando os heróis a dependerem de intelecto e planejamento, qualidades que muitas vezes haviam sido negligenciadas em favor da destruição rápida. Essa impotência forçada era um teste de caráter para todos eles. A inclusão de Barton, após ser trazido de volta à consciência pela gravidade da missão, representava o custo pessoal da tragédia. Sua raiva, canalizada através do arco e flecha, era o contraponto à frieza calculista de Stark. Ele não buscava restaurar o universo para todos, mas especificamente para recuperar o que lhe foi tirado. Enquanto os Vingadores se reagrupavam,
O foco estava em como manipular o tempo sem desintegrar a própria realidade. A compreensão dos princípios da Joia do Tempo, mesmo após a ausência de Strange, era crucial. A comunidade científica e mística remanescente trabalhava em conjunto, um esforço desesperado para reverter o universo ao ponto anterior ao desastre. A esperança, que parecia um conceito extinto, renascia na forma de um paradoxo temporal, uma última aposta contra a inevitabilidade imposta pelo Titã. A preparação para a incursão temporal foi um exercício de fé desesperada na ciência e na amizade forjada no fogo de inúmeras batalhas. Tony Stark, com seu gênio agora temperado pela dor de uma paternidade perdida prematuramente, projetou o mecanismo que permitiria a viagem segura, uma fusão intrincada de tecnologia Stark e princípios cósmicos. Ele sentia o olhar de Peter Parker em cada cálculo falho, cada solda imperfeita. Bruce Banner, resignado à sua forma humana, era o guardião teórico da operação, garantindo que a manipulação do tempo não rasgasse o tecido da realidade. Um fardo intelectual que substituía sua antiga responsabilidade física. Steve Rogers e Natasha Romanoff supervisionavam as equipes de campo. Eles eram os pilares emocionais, os responsáveis por manter a missão focada no objetivo maior, apesar das tentações pessoais que cada um enfrentaria ao retornar a momentos cruciais de seu passado. Para Rogers, era a oportunidade de avisar o capitão da linha temporal sobre os riscos da divisão. Para Romanoff, era a chance de proteger aqueles que ela havia deixado para trás em suas sombras de espiã. Clint Barton, sob a vigilância cuidadosa de Rogers, foi encarregado de recuperar a joia da realidade. Um artefato que exigia um sacrifício emocional específico. A entrega de algo que ele amava no passado. Sua jornada o levou a Vormir, um lugar que ecoava a dor da perda, onde ele enfrentou o Guardião da Joia com uma resolução fria e pragmática, pronto para dar tudo de si para corrigir o erro cósmico, compreendendo que sua dor atual era a moeda de troca necessária. Thor e Rocket Raccoon, por sua vez, encarregaram-se da Joia do Espaço. A jornada para a Batalha de Nova York era um retorno ao caos, mas desta vez, como arquitetos da prevenção, e não vítimas. Thor lutava contra a tentação de confrontar Loki mais uma vez, a necessidade de honrar a memória do irmão sendo suplantada pela missão de salvar a todos os outros. A presença do Stormbreaker era uma constante lembrança do que ele havia perdido, e do poder que agora canalizava para um propósito maior do que a vingança asgardiana. A missão era uma colcha de retalhos de passado e presente, onde os Vingadores voltavam como fantasmas para reescrever a história. O sucesso dependia da coordenação perfeita entre os que estavam presos ao presente, Stark e Banner, e os que se aventuravam no passado, uma prova de que a força de uma equipe reside não apenas em sua capacidade de lutar, mas em sua capacidade de se sacrificar por um objetivo comum, um objetivo que havia sido esmagado pela convicção de um único titã. A recuperação das joias desenrolava-se com a precisão tensa de um relógio quebrado, sendo consertado em tempo real. A joia da alma, recuperada por Barton em Vormir, custou-lhe a presença de Natasha Romanoff. O sacrifício dela não foi um acidente, foi um ato de redenção final, uma escolha deliberada para garantir que a dor de Barton se tornasse um catalisador, e não uma âncora destrutiva. A viúva negra, que sempre viveu nas sombras, escolheu seu fim sob a luz da redenção, permitindo que sua amiga, a lealdade incondicional, voltasse com o artefato necessário. A expressão de Barton ao retornar, segurando a joia, era de um vazio absoluto, um eco do preço intransponível que a missão exigia. Em Nova York, a presença de Thor e Rocket foi um espetáculo de disfarce e poder contido. Thor, o deus do trovão, teve que suportar a humilhação de ver Loki novamente, sabendo que sua contraparte temporal estava prestes a cometer os mesmos erros. A interação foi mínima, mas o olhar trocado entre os irmãos, separados pelo tempo e pela experiência, era de uma tristeza profunda. Rocket, por sua vez, usou sua sagacidade para manipular a situação, garantindo que a joia do espaço fosse obtida sem grandes perturbações. Embora a lembrança do Groot do passado, antes de seu sacrifício, pesasse sobre ele. Enquanto isso, a joia da mente e a joia do tempo eram recuperadas com a ajuda do conhecimento de Stark e Banner.
A visita ao passado revelou a fragilidade dos eventos que eles tentavam corrigir. Ver Visão e Wanda novamente, vivos e juntos, foi um golpe para os sobreviventes que retornaram ao presente. A ideia de ter que arrancar a joia da mente de Visão, sabendo de seu destino iminente, era uma tortura moral. Mas Stark insistia que eles precisavam replicar a ação, mas sem a intervenção final de Thanos. O retorno ao presente foi abrupto e caótico. A realidade parecia instável. Mas as 6 joias estavam reunidas no laboratório improvisado de Stark. A atmosfera era carregada de expectativas nervosas. Tony Stark, agora mais calmo e focado, assumiu a tarefa de criar uma nova manopla, uma que pudesse suportar a energia bruta das joias sem aniquilar seu portador. Ele entendia que o estalar de dedos para reverter o extermínio exigiria uma força de vontade e um controle que Thanos havia possuído, mas agora ele o faria com a intenção de restaurar, não de destruir. A escolha do executor do estalar de dedos recaiu sobre Bruce Banner. Ele era o único que havia manipulado a radiação gama e absorvido energia em escala cósmica sem se desintegrar completamente. Banner aceitou o fardo com uma calma resignada. Ele não precisava mais da fúria do Hulk. Ele precisava da estabilidade de sua mente científica para controlar o poder absoluto. Quando Banner estalou os dedos, o mundo estremeceu. A energia liberada não foi a aniquilação silenciosa do passado, mas uma onda de restauração palpável. Em Titã, Thanos despertou, confuso, vendo sua colheita de vida retornar ao lugar. No entanto, o retorno não foi sem custo. Os heróis que haviam morrido, Strange, Parker, a Wanda original, T'Challa e a Natasha Romanoff, que Barton havia conhecido, reapareceram como haviam sido no momento de seu desaparecimento, trazendo consigo o trauma não resolvido de seus sacrifícios. O confronto final com Thanos, agora desarmado e confuso com a reversão de sua obra, foi rápido. Thor, com o Stormbreaker em mãos, não buscou a morte do Titã, mas a rendição. Thanos, ao testemunhar a restauração de tudo o que ele havia destruído, pareceu compreender a futilidade de sua lógica. A vitória não veio com a aniquilação, mas com a prova de que a persistência e a união podiam superar até mesmo o destino cósmico. Os Vingadores, marcados para sempre pela perda e pelo sacrifício, emergiram como protetores mais sábios e unidos, a sombra da manopla do infinito servindo como um lembrete eterno do preço da salvação. O despertar do universo foi tão violento quanto o seu silêncio anterior. As pessoas que haviam sido reduzidas a pó voltaram a existir nos exatos lugares e momentos em que desapareceram. Peter Parker reapareceu nos braços de Tony Stark, desorientado e ofegante, o trauma de sua primeira morte ainda fresco. Mas a dor da separação instantaneamente substituída pela alegria do reencontro. Tony, cuja engenharia havia sido superada pela paixão, chorou ao segurar o garoto. A tecnologia de sua armadura agora secundária ao calor humano. Em Wakanda, T'Challa reapareceu em meio à batalha. Confuso com a súbita reversão do caos, a lealdade de Okoye e a presença renovada de Shuri servindo como âncoras em meio à desorientação temporal. A feiticeira Escarlate, Wanda, voltou à vida separada de Visão, e o reencontro com o ser de mente e alma complexa foi carregado de uma tensão agridoce. Eles estavam juntos novamente, mas o espectro do sacrifício anterior pairava, forçando-os a encarar a fragilidade de sua união. Thanos, desprovido das joias e testemunha da anulação de sua filosofia, experimentou uma forma de derrota que superava a derrota física. O seu propósito, a sustentação de sua existência, havia sido desfeito. Ele não ofereceu resistência quando Thor, agora menos um deus vingativo e mais um rei responsável, o confrontou. O Stormbreaker não buscou o sangue do Titã. Em vez disso, Thor, lembrando-se da honra asgardiana que Loki tentou em vão emular, forçou Thanos a ser levado sob custódia, um prisioneiro da própria entropia que ele tentou dominar. A reintegração dos heróis no mundo que conheciam foi um processo complexo de cura e redefinição. O Dr. Strange, com sua visão do tempo restaurada,
Teve que aprender a viver no presente sem a muleta de prever todos os resultados. Ele via o futuro agora como um campo de infinitas possibilidades, e não uma sequência pré-determinada. A maior mudança ocorreu dentro da equipe dos Vingadores. O sacrifício de Natasha Romanoff não foi esquecido. Barton, o Ronin, enterrou sua dor na honra da memória dela, trocando a violência vazia pela proteção vigilante. Steve Rogers, após ajudar a garantir que o universo estivesse seguro e que os laços fossem restaurados, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele optou por não voltar ao presente imediato. Sentindo que sua era havia passado e que o futuro exigia novos paradigmas, Rogers escolheu viver a vida que havia perdido ao congelar no gelo, retornando a um momento anterior para dar a si mesmo a chance de viver plenamente ao lado de Peggy Carter. A despedida de Rogers foi um momento de profundo significado. Ele entregou o escudo, o símbolo da responsabilidade americana, a Tony Stark. Stark, o homem que começou como um autocrata egocêntrico e terminou como o arquiteto da salvação cósmica, aceitou o legado, entendendo que a verdadeira força não residia na armadura, mas na perseverança moral. O universo estava seguro, mas não pela lógica fria da matemática, mas pela irracionalidade teimosa do amor e do sacrifício mútuo. Os heróis seguiram em frente, carregando as cicatrizes, prontos para enfrentar um futuro onde o equilíbrio não seria mais imposto por um tirano, mas construído dia após dia por aqueles que ousaram lutar pela vida, em toda a sua imperfeita e caótica glória. A partida de Steve Rogers marcou o fim simbólico de uma era de sacrifício inquestionável e liderança direta. Aquele que era a bússola moral da equipe desapareceu não em batalha, mas em busca de uma paz pessoal que lhe havia sido roubada pelo tempo. Tony Stark, agora o portador do escudo, carregava o peso de sua nova responsabilidade com uma seriedade inédita. A genialidade que antes era usada para a autopreservação e defesa tecnológica estava agora direcionada para a reconstrução e a manutenção de uma paz conquistada a um custo terrível. Ele se tornou o guardião pragmático, o homem que entendia a necessidade de planejar para o próximo desastre cósmico. Banner, finalmente livre da repressão de ter que escolher entre sua força e sua mente, dedicou-se a ajudar Shuri a analisar os resíduos energéticos deixados pela manopla do infinito. A ciência se fundia com o que outrora era considerado misticismo puro, e essa união de intelectos, o maior do mundo, e a maior mente wakandana, prometia um futuro onde a tecnologia poderia prever e neutralizar ameaças de escala universal. O retorno de Peter Parker ao convívio dos Vingadores foi um catalisador para Stark. O garoto, que havia enfrentado a morte e voltado, trazia consigo uma perspectiva renovada sobre a urgência de viver. Ele e Stark estabeleceram uma parceria onde a ambição tecnológica de Tony era temperada pela leveza e o senso de comunidade de Peter. Eles trabalhavam juntos, não apenas para construir defesas, mas para inspirar um novo senso de heroísmo na geração que havia sido poupada. Thor, por sua vez, viajou para longe, para as estrelas, para reconstruir o que havia perdido, mas com uma nova compreensão de liderança. Ele não era mais o herdeiro arrogante de Odin, mas um líder forjado na tragédia, determinado a criar um refúgio para os Asgardianos, um lugar onde a bravura fosse celebrada, mas a paz fosse o objetivo final. A presença constante de Rocket ao seu lado era um lembrete constante da família que se encontra nos lugares mais inesperados. A Viúva Negra e o Ronin, Clint Barton, permaneceram na Terra como os olhos e ouvidos da equipe. Eles entenderam que a ameaça poderia não vir mais de um titã, mas da desordem interna ou de ameaças menores que se aproveitariam da ausência dos grandes poderes. Natasha, cujo sacrifício havia garantido a restauração, tornou-se a guardiã da memória, garantindo que os sacrifícios nunca fossem esquecidos ou banalizados. O universo estava em recuperação, um processo lento e doloroso. Os heróis sobreviventes não eram mais apenas vingadores, eram sobreviventes de um apocalipse pessoal e universal. Eles haviam aprendido que a invencibilidade era uma ilusão, e que a verdadeira força residia na capacidade de cair e se levantar, de aceitar a perda, e ainda assim escolher lutar pelo amanhã. A promessa silenciosa entre eles era clara. Se o equilíbrio fosse ameaçado novamente, eles estariam prontos, não com a fúria cega,
mas com a sabedoria amarga da experiência. A paz conquistada, embora celebrada pelos retornos milagrosos, era inerentemente frágil, construída sobre as ruínas do tempo reescrito. Tony Stark, agora com o peso do escudo nas costas, encontrava-se em um paradoxo constante. Sua mente, a mesma que havia concebido a solução para o estalar de dedos, lutava para aceitar a paz. Ele observava Peter Parker, o jovem que representava a esperança renovada, com uma ansiedade palpável, temendo que qualquer deslize pudesse reverter a vitória e levá-lo de volta ao pó. A engenharia de Stark tornou-se menos sobre guerra e mais sobre prevenção e estabilidade. Um legado de cautela moldado pela quase extinção. Bruce Banner, em sua forma humana, encontrou uma nova vocação na ponte entre a ciência e a ética. Sua luta contínua para integrar a lógica do Hulk com a razão humana era um microcosmo da lição maior. O poder não resolvido gera destruição. Ele trabalhava lado a lado com Shuri, a princesa de Wakanda, cujas mentes combinadas começaram a mapear a energia residual das joias. Eles procuravam não apenas como protegê-las, mas como garantir que tal poder nunca mais caísse em mãos desequilibradas, estabelecendo um novo tipo de vigilância cósmica baseada no conhecimento, não na força bruta. O luto por Natasha Romanoff era uma ferida aberta, especialmente para Clint Barton. Ele havia abraçado o manto de Ronin como uma forma de canalizar uma dor que não podia ser curada, mas a missão de resgatar a equipe o forçou a confrontar a natureza sacrificial de seu amor por sua esposa. Com sua volta, Barton enterrou a violência cega do Ronin, dedicando-se à proteção silenciosa do planeta. Ele e a Viúva Negra do tempo anterior, que existia apenas em memórias, tinham um objetivo em comum: proteger o futuro que custou a vida de uma delas. Thor, longe no espaço, estabeleceu seu novo lar. Uma Asgard em formação, imbuída da lição de que a verdadeira força de um rei reside em cuidar de seu povo, e não em buscar a glória em batalha. Ele carregava a experiência de ter poupado Thanos, entendendo que a justiça nem sempre é morte, mas sim a responsabilidade de lidar com as consequências das ações. Ele e Rocket formavam uma dupla improvável de patrulheiros cósmicos, a vigilância intergaláctica necessária para garantir que ameaças de nível Titã não ressurgissem de cantos esquecidos do universo. A união final dos heróis remanescentes era um testemunho de sua resiliência. Eles não eram mais um grupo forçado por circunstâncias externas, mas uma família que escolhia estar junta. Tony Stark, ao passar o escudo, não estava apenas transferindo um símbolo, mas reconhecendo que a liderança não pertencia a um único indivíduo, mas ao ideal que eles representavam. O sacrifício de Rogers permitiu que a nova geração de heróis, Stark, Banner, Parker e os que sobreviveram, construísse um legado baseado na sabedoria adquirida. O universo, embora marcado pelas cicatrizes do estalar de dedos, aprendera que mesmo a mais absoluta das destruições pode ser revertida pela mais obstinada das esperanças. A sombra da manopla do infinito, embora removida e guardada em algum local de segurança inexpugnável, permanecia como um espectro psíquico sobre os Vingadores. Tony Stark, o novo guardião do legado de Rogers, vestia a responsabilidade como uma segunda pele, mas seus olhos, antes cheios de sarcasmo e confiança ilimitada, agora demonstravam uma vigilância crônica. A ironia de sua situação não lhe escapava. O homem que temia a desordem cósmica tornou-se o centro da ordem terrestre. Ele e Banner, trabalhando em uníssono, projetavam defesas baseadas na ciência da manipulação temporal, na esperança de que, se um novo cataclisma chegasse, eles estariam preparados para a reversão imediata, e não para a penitência subsequente. O peso da missão de Barton era constante. Ele e Natasha, a viúva negra que retornou da morte, formavam uma díade de proteção silenciosa. Barton, o Ronin, havia encontrado um novo propósito além da vingança. Ele protegia Natasha, a versão que havia se sacrificado, não como uma posse, mas como um lembrete vivo do custo da vitória.
Eles operavam nas sombras, neutralizando ameaças que nem sequer mereciam a atenção dos grandes heróis. Entendendo que a manutenção da paz era um trabalho sujo e incessante, não um evento espetacular de superpoderes. Thor, em seu novo reino, governava com uma melancolia régia. A fúria que o consumiu após a perda de Loki e de seu povo havia se transformado em uma determinação calma. Ele compreendia que a vingança era um ciclo vicioso, e a prisão de Thanos era a prova de que a justiça, quando aplicada com sabedoria e não com paixão cega, era mais eficaz. Seu vínculo com Rocket Raccoon floresceu. O cientista desiludido e o deus exilado compartilhavam a dor de serem os últimos remanescentes de suas respectivas raças, forjando uma irmandade baseada na lealdade mútua e na compreensão do caos. Peter Parker era a luz que Stark desesperadamente tentava proteger. Sua ressurreição lhe deu uma maturidade precoce, um entendimento de que a vida era um presente infinitamente renovável, mas não ilimitado. Ele se tornara a ponte entre a velha guarda e o futuro, integrando o rigor da ciência de Stark com a necessidade de manter a conexão humana e a moralidade que Rogers tanto prezava. Ele via nos olhos de Tony a ansiedade paterna e respondia com a energia otimista que Stark havia temporariamente perdido. O Dr. Strange, embora presente, era um observador cauteloso. Ele havia visto 14 milhões de futuros desmoronarem. Agora, a visão dos incontáveis caminhos possíveis era um convite à moderação. Ele ensinava aos mais jovens, especialmente aos que lidavam com o legado das joias, que o conhecimento do tempo era uma ferramenta de humildade, não de controle. Ele aceitava a beleza da incerteza. A grande lição que pairava sobre os sobreviventes era a da interdependência. Eles haviam falhado quando agiram isoladamente. Triunfaram quando aceitaram a dor do sacrifício mútuo. O universo estava seguro, não porque um ser superior havia imposto a ordem, como Thanos tentara, mas porque um grupo de indivíduos imperfeitos havia escolhido a união e a restauração, entendendo que o verdadeiro poder residia na capacidade de se importar com o que estava sendo perdido. O legado deixado não era de invencibilidade, mas de uma resiliência forjada no luto e na esperança renovada. A vastidão cósmica de Vingadores Guerra Infinita desdobra-se não apenas como um espetáculo de super-heróis, mas como um estudo profundo sobre a inevitabilidade da perda e o peso do sacrifício. Tudo orquestrado pela ambição desmedida de um antagonista singularmente focado. A narrativa, que se move com a urgência de um relógio prestes a parar, exige que personagens estabelecidos, com décadas de desenvolvimento em quadrinhos e múltiplos filmes, confrontem seus limites morais e físicos. Thanos, o Titã Louco, emerge como a força motriz, e sua motivação, embora genocida, é apresentada com uma lógica interna perturbadora. Diferente de vilões que buscam poder pelo poder, a jornada de Thanos é apresentada como um fardo, uma necessidade biológica para a sobrevivência do universo, ecoando sua falha em salvar seu próprio planeta natal, Titã. Esta tragédia pessoal informa cada movimento seu. O fato de ele se dispor a sacrificar quem ama, Gamora, para obter a joia da alma, eleva o sacrifício a um nível central da trama. É um espelho sombrio para os heróis, que constantemente fazem escolhas difíceis, mas raramente com tamanha frieza calculada. Os Vingadores, por sua vez, fragmentam-se sob a pressão. Tony Stark, o gênio industrial e o coração tecnológico da equipe, continua sua trajetória de tentar prever e controlar o caos. Sua obsessão com a segurança, desenvolvida desde os eventos traumáticos de Nova York e Ultron, o leva a aceitar a luta em Titã, um local que ele idealmente queria evitar. Sua parceria forçada com Doutor Estranho é fascinante. O conflito entre a ciência pragmática de Stark e a magia mística de Estranho é resolvido apenas pela visão terrível do futuro, onde a única opção é ceder, demonstrando a humildade forçada diante de forças maiores que a engenhosidade humana. Thor, após a destruição de Asgard, personifica a busca por vingança e redenção. Sua jornada em Nidavellir, forjando o Stormbreaker com o ferreiro Eitri, é um arco clássico de forja do herói. O peso da responsabilidade por seu povo,
e a necessidade de armar-se com algo capaz de ferir Thanos, mostram a evolução do Deus do Trovão de um arrogante príncipe guerreiro, para um líder desesperado e resiliente. Ele representa a força bruta disciplinada que a equipe precisa. Em contraste, a equipe dispersa no campo de batalha terrestre, especialmente em Wakanda, lida com a defesa de um refúgio. Steve Rogers, agora sem o aparato de seu status anterior, opera com uma determinação focada, priorizando a segurança de Vision e a integridade do plano. Sua liderança é menos sobre carisma e mais sobre sacrifício pessoal contínuo. Bucky Barnes, lutando para manter sua humanidade após anos de lavagem cerebral, encontra um propósito final na linha de frente, uma forma de expiação através da defesa dos outros. A introdução de novos personagens como os Guardiões da Galáxia adiciona um tempero de caos cômico, mas também serve para dimensionar a ameaça de Thanos em um contexto galáctico. Peter Quill, com seu histórico de abandono e busca por conexão familiar, demonstra uma falha humana crucial ao se deixar levar pela raiva em Titã. Um erro que custa caro. Sua falha é emocional, um contraponto à frieza lógica de Thanos. O clímax em Wakanda é um estudo em desespero tático. A prioridade de proteger a joia da mente através de Vision força Wanda Maximoff a um dilema impossível: matar o ser que ama, para impedir que um mal maior seja realizado. Sua dor e a subsequente incapacidade de manter a resolução quando Thanos reverte o tempo para obter a joia é o ápice da tragédia. Ela prova que, mesmo com poder imenso, o coração humano é vulnerável à manipulação cósmica. O desfecho, o estalar de dedos, é um momento de silêncio ensurdecedor. Não é uma derrota tática, mas uma aniquilação filosófica. O filme não termina com um gancho de ação, mas com a consequência palpável da perda. A dissolução gradual dos heróis, a solidão de Tony Stark flutuando no espaço, e a quietude macabra que se instala sobre o universo. É uma obra que subverte a expectativa de vitória, forçando o público a experimentar o luto coletivo e a aceitar, pela primeira vez em uma narrativa de grande escala, que o vilão venceu completamente. A ressonância desse final reside na sua coragem narrativa de desmantelar a segurança do espectador. A fragilidade da união heróica é exposta cruelmente. Enquanto no planeta natal dos Kree, Ronan e os outros buscavam um propósito compartilhado, aqui, a aliança se forma por necessidade desesperada. Gamora, uma filha treinada pelo próprio mal, carrega o peso de um legado sombrio, e seu amor por Thanos, embora distorcido e coercitivo, é a chave para a redenção que ela busca em secreto, mesmo que isso signifique sua própria aniquilação. A cena em Vormir, com a joia da alma, não é apenas um sacrifício, é a confirmação de que para alcançar o equilíbrio absoluto, a moralidade precisa ser suspensa. Doutor Estranho, o ex-neurocirurgião Stephen Strange, cujo ego foi quebrado para permitir que ele visse a tapeçaria do tempo, demonstra uma maturidade assustadora ao entregar a joia do tempo. Sua profissão exigia precisão e controle sobre o corpo humano. Agora, ele aplica essa precisão ao controle da linha temporal. O fato de ele ter visto mais de 14 milhões de futuros possíveis e ter chegado a um único caminho onde a derrota inicial era necessária para uma vitória futura, demonstra uma fé no sacrifício a longo prazo, que contrasta com a impulsividade imediata dos Guardiões ou a teimosia de Stark. Ele se torna o estrategista silencioso, aceitando ser visto como fraco para preservar a única esperança. A energia caótica de Peter Quill, o Star-Lord, cujas origens celestiais se misturam com uma criação terrestre cheia de música e trauma, é o catalisador da falha crítica em Titã. A perda de sua mãe e o subsequente abandono moldaram um homem que reage à dor com sarcasmo e imprudência. Quando ele descobre que Thanos sacrificou Gamora, o controle que ele exercia sobre suas emoções se desfaz. Sua agressão descontrolada contra o Titã permite que este se recupere, um lembrete vívido de que a emoção pura, descontrolada, é um ponto cego explorável mesmo pelo intelecto mais frio. Em Wakanda, a resistência é uma luta pela própria alma da terra. T'Challa, o Pantera Negra, um rei que aprendeu a equilibrar tradição com modernidade, vê seu reino, um santuário de tecnologia secreta, invadido. A pressão sobre ele não é apenas militar,
mas cultural. A segurança de seu povo foi garantida pela reclusão. E agora, essa reclusão é violada. Ele luta lado a lado com a Dra. Helen Cho, Shuri e Okoye, demonstrando que a força de Wakanda reside na colaboração multidisciplinar. A entrada final de Thor, com o Stormbreaker rugindo, injeta um momento fugaz de esperança. Uma epifania de que a união de forças, mesmo desesperada, é a única resposta possível ao desafio de Thanos. O momento da aniquilação, o snap, é artisticamente brutal. A câmera foca nas reações individuais, a confusão de Groot, a desintegração silenciosa de Bucky, o espanto de T'Challa e o horror mudo de Sam Wilson, o Falcão. O filme transforma o conceito de super-herói em algo finito e contingente. Eles não são deuses invencíveis, são seres com fraquezas inerentes, cujos laços emocionais, amor, amizade, lealdade, são precisamente os pontos que Thanos explora para atingir seu objetivo. A vitória de Thanos não é apenas a posse das joias, mas a prova de que o sacrifício emocional dos heróis é, em última análise, insuficiente contra uma convicção fanática sustentada por poder cósmico. A ausência de um discurso final triunfante do vilão reforça a natureza fria de sua vitória. Para ele, o ato está completo, e a celebração é irrelevante. Resta apenas a consequência. A reverberação emocional do estalar de dedos ecoa mais profundamente porque os heróis passam grande parte do filme lutando contra sua própria natureza, ou contra as limitações impostas por suas jornadas passadas. Pense em Bruce Banner, o doutor que lutou a vida inteira para conciliar sua psique dividida, forçado a aceitar que o Hulk, sua manifestação de força bruta e negação emocional, falhou em surgir quando mais era necessário em Wakanda. Essa falha sublinha a mensagem de que nem toda dualidade pode ser resolvida através de uma simples fusão de personalidades. Banner precisa enfrentar a realidade de que sua força mais confiável não está mais à sua disposição, deixando-o vulnerável e impotente no campo de batalha final. A figura de Vision e Wanda Maximoff, por sua vez, representa o amor mais puro e, tragicamente, o mais impossível. Vision, uma inteligência artificial imbuída de consciência e emoção, é a prova viva de que a criação pode transcender seu propósito inicial. Seu relacionamento com Wanda era uma tentativa de normalidade em um universo caótico. O fardo de Wanda é a escolha entre a existência de Vision e a existência de metade do universo. Sua decisão inicial de destruir a joia da mente, mesmo que isso significasse a morte de Vision, é o ato supremo de altruísmo. Um reconhecimento de que o amor pessoal deve se curvar à necessidade coletiva. O revés imposto por Thanos é uma crueldade que destrói a própria ideia de livre-arbítrio e resolução moral dentro do conflito. A dor de Wanda ao ver Vision desintegrar-se é a dor da promessa quebrada, não apenas a sua, mas a do universo inteiro. Nebulosa, a ciborgue com um passado de tortura nas mãos de Thanos, oferece uma perspectiva única sobre o antagonista. Seu relacionamento com Gamora, marcado por rivalidade e trauma compartilhado, é um fio condutor da dor familiar que Thanos inflige. Sua cooperação forçada com Tony Stark no espaço, após a batalha em Titã, revela a tenacidade da sobrevivência. A mente analítica e a experiência em engenharia de Stark encontram um estranho encaixe com a frieza pragmática de Nebulosa. Ela é a testemunha viva da obsessão de Thanos e sua convicção, validando a ameaça para Stark de uma forma que nenhum sermão poderia. O cenário de Wakanda, com sua mistura de tradição Xhosa e tecnologia Vibranium, serve como um microcosmo da esperança terrestre sendo esmagada. A chegada dos exilados, como Rogers, Natasha Romanoff, Viúva Negra e Sam Wilson, traz um elemento de guerrilha e experiência de campo que contrasta com a defesa estruturada de T'Challa. Natasha, a espiã que sempre operou nas sombras, está agora na luz, lutando por algo maior do que qualquer missão governamental anterior. Sua lealdade inabalável aos seus amigos é o motor de sua resistência, uma força silenciosa que se recusa a ceder, mesmo quando o plano tático desmorona. A música de Alan Silvestre, que oscila entre temas épicos e silêncios ensurdecedores, é fundamental para o tom. O tema recorrente de luta é subvertido no momento final pelo silêncio, pela ausência da música triunfal,
que sempre acompanhava as vitórias dos heróis. O último plano que foca em personagens se desfazendo, como a poeira de Bucky no campo de batalha, ou o olhar confuso de Groot, ao dizer "Eu sou Groot" pela última vez, transforma a ficção científica em um drama existencial sobre o fim abrupto do propósito. A vitória de Thanos não é apenas sobre o poder das joias. É sobre a validação de sua filosofia nihilista, de que a existência em si é um fardo que precisa ser aliviado através da eliminação massiva. O filme deixa o público com o peso da responsabilidade. O que resta quando a metade mais forte de qualquer equipe desaparece sem aviso? A resposta é uma solidão cósmica, e a certeza de que o custo da liberdade, neste universo, pode ser a própria vida. A consequência imediata da aniquilação não é a celebração, mas a paralisia. E isso se manifesta mais agudamente naqueles que restaram sozinhos após o estalar. A jornada de Tony Stark, flutuando no vácuo, após a batalha fracassada em Titã, é um testamento à vulnerabilidade do homem mais preparado para o desastre. O engenheiro que construiu armaduras para proteger o mundo se vê reduzido a uma lata de metal à deriva, com suprimentos de oxigênio minguando. Sua arrogância tecnológica é confrontada pela insignificância da vida humana diante da vasta indiferença do espaço sideral. O silêncio opressor, quebrado apenas por sua respiração ofegante e o eco de sua própria consciência, é a forma mais pura de punição para o homem que sempre precisou de um plano B. A aparição inesperada de Capitã Marvel, uma figura de poder quase mitológico recém-introduzida, serve como um resgate, mas não apaga o trauma. Ela representa uma nova esperança baseada em poder bruto e desconhecido, um contraste gritante com a ciência e a tática exaustivamente planejadas que falharam. Em Wakanda, onde a luta terminou com a desintegração súbita, o foco se desloca para a dor aguda da sobrevivência. T'Challa, o rei que se esforçou para abrir seu país ao mundo, agora precisa lidar com a perda da metade de seu povo e de seus aliados em um instante. O luto é público, misturado com a confusão de quem não entende a natureza do ataque. A presença dos remanescentes, como Okoye, que assiste ao desaparecimento de seu parceiro, o Ikabi, embora este não tenha desaparecido, a cena foca na devastação geral. Demonstra a lealdade em tempos de crise existencial. O dever de um líder, neste ponto, não é vingar, mas preservar o que resta. A decisão de T'Challa de manter Wakanda aberta ao mundo, apesar do desastre, sinaliza uma aceitação amarga. O isolamento não protege contra o destino cósmico, e a reconstrução deve ser feita em comunidade, não em segredo. A jornada de Thor, após a falha em matar Thanos, é marcada pela culpa e pela determinação renovada. Ele falhou em mirar na cabeça, e essa hesitação momentânea custou a metade da vida senciente do universo. Sua presença em Nidavellir, o ato de forjar a arma perfeita, era a personificação da esperança ativa, mas mesmo com a arma correta, a batalha foi perdida. Seu desespero final, ao ver seus esforços falharem, é a manifestação da resiliência nórdica levada ao extremo. Ele não sucumbe ao desespero total, mas aceita a realidade da derrota, uma aceitação que se traduz em uma necessidade fria de correção. Os guardiões restantes, Rocket e Nebula, tornam-se os pilares de uma nova e muito mais sombria missão. Rocket, o ser geneticamente modificado cuja única família foi desfeita, precisa canalizar sua inteligência e sua raiva reprimida em um objetivo singular: recuperar as joias. Nebula, que entende intimamente a mente de Thanos, torna-se a única fonte de informação confiável sobre o paradeiro e a psicologia do Titã. A dinâmica entre o cínico e o traumatizado cria uma aliança baseada na necessidade mútua de retaliação, afastando-se da camaradagem solar dos filmes anteriores. Eles representam o esquadrão de vingança, a primeira resposta ativa à catástrofe, impulsionados não pelo heroísmo abstrato, mas pela perda pessoal irrecuperável. O filme conclui, portanto, não com um final, mas com um vácuo de propósito, deixando os sobreviventes unidos pela dor e pela única certeza: a batalha não terminou. Apenas mudou de campo e de regras. A aceitação dessa nova realidade, esse vácuo pós-apocalíptico,
forçou os heróis remanescentes a uma introspecção dolorosa sobre o que significa ser um salvador. A ironia de Guerra Infinita reside em como o Titã, ao buscar a ordem através da morte, causou o caos mais profundo na psique dos Vingadores. Pense em Clint Barton, o Gavião Arqueiro, ausente do conflito principal, mas cuja ausência fala volumes sobre seu estado. Sua família, seu porto seguro e a razão de sua aposentadoria temporária foi varrida. Essa ausência não é um erro de roteiro, mas uma escolha dramática para ilustrar que Thanos não atacou apenas os seres mais poderosos, mas a própria estrutura social e familiar que os heróis lutavam para proteger. O herói que protege o lar é forçado a lidar com a destruição desse lar fora da visão pública. Uma dor silenciosa e doméstica que ressoa com o sofrimento universal. A figura de Natasha Romanoff, a Viúva Negra, emerge como âncora pragmática em meio à desolação. Sua experiência como espiã e assassina a preparou para a falha. Diferente de um Thor, que depende da força, ou de um Stark, que depende da engenhosidade, Romanoff confia na resistência e na adaptação. Ela é quem precisa recolher os pedaços, garantindo que os remanescentes sigam adiante. Sua lealdade, antes direcionada a um ideal de justiça nebuloso, ou a uma agência, agora é inteiramente focada na sobrevivência de seus companheiros, marcando uma maturação profunda de sua personagem, que aprendeu que a redenção verdadeira não está em apagar o passado, mas em construir um futuro com os poucos que sobraram. O contraste entre a ciência e o misticismo é reavaliado no rescaldo. Tony Stark, resgatado do espaço, carrega o peso do fracasso de sua estratégia de contenção e da confiança depositada em Stephen Strange. A aceitação silenciosa de que sua tecnologia não foi suficiente contra o poder das joias o força a um novo patamar de humildade. Ele, o homem que sempre buscou soluções materiais, é obrigado a confrontar o fato de que a solução pode residir em algo além de sua compreensão imediata. Um caminho que ele e Strange vislumbraram brevemente, mas que agora se torna a única esperança remanescente. A cena final, com o olhar vazio de Stark enquanto a realidade se assenta, é a do homem que perdeu sua armadura moral e física simultaneamente. O filme se sustenta na coragem de seus criadores em não oferecer catarse imediata. Guerra Infinita é uma tragédia shakespeariana em escala cósmica, onde o vilão cumpre seu objetivo com eficiência brutal. A maestria está em como o público, acostumado com a certeza da vitória dos Vingadores, é forçado a sentir o pânico e a impotência dos personagens. A câmera lenta na desintegração dos seres amados, o sussurro de "Eu sou Groot", a resignação de alguns heróis. Tudo isso transforma o espetáculo de ação em um exercício de empatia com a perda absoluta. A vitória de Thanos é a vitória da filosofia implacável sobre a esperança teimosa. A sombra de Thanos paira não apenas sobre os sobreviventes, mas sobre a própria estrutura do universo estabelecido pelos filmes anteriores. O que se segue é um período de estagnação forçada, onde o impulso narrativo, tradicionalmente direcionado para a próxima ameaça, é substituído pelo luto e pela busca desesperada por um ponto de reversão. Essa pausa, embora dolorosa para o público, é essencial para solidificar a magnitude da derrota. Nebulosa e Rocket, juntos na nave com Tony Stark, formam um núcleo improvável de sobrevivência e planejamento. Rocket, cuja história é marcada pela experimentação e pela exploração de sua singularidade, canaliza seu trauma para uma obsessão técnica. Ele é o único que pode potencialmente entender a tecnologia por trás da manopla e das joias, mesmo que sua motivação seja puramente vingativa e reativa. Sua relação com Nebula é de desconfiança mútua, baseada em experiências traumáticas com figuras paternas abusivas, mas a necessidade de vingança contra Thanos os une em um propósito singular: reverter o indizível. Nebula, por sua vez, oferece a única chave para a mente do Titã, um conhecimento obtido através de dor excruciante. Sua frieza é uma armadura contra a possibilidade de novas decepções, mas ela carrega o fardo de saber exatamente o quão longe Thanos está disposto a ir. Enquanto isso, os heróis na Terra, dispersos e desorientados, lutam para manter a coesão.
T'Challa, o rei que havia acabado de redescobrir a alegria de um reino aberto, agora enfrenta a tarefa hercúlea de governar sobre a metade que resta. A resiliência de Wakanda é testada em um nível que transcende a defesa militar. É um teste de espírito. A doutora Shuri, a mente científica mais brilhante do planeta, é forçada a confrontar a impotência da ciência contra a magia cósmica, sua frustração evidente ao tentar analisar os resquícios da batalha. Sua inteligência, anteriormente usada para aperfeiçoamento e cura, agora se volta para a engenharia reversa de uma catástrofe. O peso da responsabilidade recai sobre Steve Rogers e Natasha Romanoff, que assumem a liderança na ausência de uma estrutura de comando clara. Rogers, o idealista, precisa adaptar sua moralidade inflexível à realidade sombria de um mundo que perdeu. Ele não pode mais lutar por um ideal claro de liberdade. Ele luta pela possibilidade de um recomeço, um esforço quase religioso. Natasha, a pragmática, gerencia a moral e os recursos limitados, sua habilidade em operar fora das estruturas oficiais sendo agora uma vantagem vital. A ausência de Stark e Thor, os pilares de poder ofensivo, força os remanescentes a confiarem em táticas de guerrilha e na esperança quase extinta de encontrar uma solução mágica ou científica. A redenção, que parecia estar ao alcance de muitos, foi confiscada. O filme finaliza com a imagem da impossibilidade de simplesmente voltar ao normal. Os sobreviventes estão irremediavelmente alterados, marcados pela visão de seus companheiros se desfazendo em pó. Essa é a verdadeira vitória de Thanos. Ele não apenas eliminou vidas, mas quebrou a esperança e a confiança dos heróis em sua capacidade de proteger aqueles que amam. A narrativa transforma o que deveria ser um triunfo da perseverança em um estudo sobre o custo da sobrevivência, forçando a audiência a ansiar não por uma batalha épica, mas por uma reparação moral e temporal. A estagnação imposta pela aniquilação universal obriga os heróis restantes a confrontarem o vazio deixado pela ausência de seus pares, um silêncio ensurdecedor que substitui o barulho constante da preparação para a guerra. A introspecção não é mais um luxo, mas uma necessidade ditada pela inatividade forçada. Tony Stark, agora resgatado e de volta à Terra, carrega a marca física e psicológica da sua falha em Titã. O gênio, que sempre buscou controle através da tecnologia, agora é confrontado pela incontrolabilidade da realidade. Sua oficina, antes um laboratório de invenções futuristas, torna-se um local de reclusão, onde a engenharia é usada menos para avançar e mais para manter a sanidade. A sua interação com Nebula e Rocket, forjada na necessidade, revela um novo tipo de aliança, não baseada em ideologia, mas em uma compreensão mútua da fúria contra Thanos. Stark, o arquiteto da nova era dos Vingadores, agora precisa aceitar a ajuda de seres cujas motivações são puramente reativas e viscerais. Em Wakanda, a tristeza é institucionalizada. T'Challa, o rei que prometeu um futuro de abertura, agora precisa gerenciar um luto nacional sem precedentes. Shuri, cuja mente analítica é um farol de esperança, está visivelmente abalada. Sua incapacidade de reverter o efeito do estalar, mesmo com todo o conhecimento vibranium, sublinha a limitação da ciência humana frente ao poder cósmico das joias. Ela representa a juventude brilhante forçada a lidar com a falha da lógica. A presença de Steve Rogers e Natasha Romanoff traz um foco tático necessário, mas eles também são figuras quebradas. Rogers, o símbolo da perseverança inabalável, agora tem que liderar sem o benefício da certeza moral que sempre o guiou. Sua luta se torna menos sobre a ordem e mais sobre a persistência obstinada da dignidade humana. A ausência de Thor é sentida profundamente na Terra, pois ele era a esperança de um ataque direto e avassalador contra Thanos. Sua jornada em busca de uma arma capaz de ferir o Titã foi um ato de fé épico, e sua falha em concretizar o golpe final em Wakanda significa que a força bruta não é suficiente. Ele se torna, junto com Stark, um sobrevivente marcado pelo fracasso em executar a tarefa final. Ambos representam os indivíduos de poder colossal que, no momento decisivo, não conseguiram transcender a humanidade de suas emoções ou a limitação de suas ferramentas. O filme Guerra Infinita
opera como um estudo de caso sobre a falibilidade do heroísmo quando confrontado com um objetivo absoluto. Thanos, ao contrário de outros vilões, não deseja governar os restos. Ele deseja o fim da dor causada pela superpopulação. Esta motivação, por mais deturpada, confere-lhe uma coerência que desarma a retórica tradicional dos heróis. Ele é o resultado lógico de um universo onde recursos são finitos e ambição é ilimitada. Os sobreviventes, por outro lado, estão presos à sua moralidade, à necessidade de preservar a vida, mesmo que isso signifique a derrota. A tragédia reside no fato de que, neste conflito específico, a virtude da preservação é precisamente o que leva à sua aniquilação. A narrativa deixa claro que a única esperança reside em abraçar o radicalismo e a violação de princípios, algo que cada herói sobrevivente terá que justificar em suas almas solitárias. A redenção, que parecia distante, é buscada através da única porta que Thanos deixou entreaberta: o tempo. A descoberta de que o estalar de dedos não foi um ato final, mas um meio para um fim, injeta um foco quase maníaco nos sobreviventes. A figura de Scott Lang, o Homem-Formiga, que emerge do reino quântico sem saber da catástrofe, simboliza a irrupção do inesperado na tragédia. Ele representa a peça que faltava, um elemento de imprevisibilidade que a lógica fria de Thanos não conseguiu calcular. Sua experiência no fluxo temporal, embora acidental, fornece a chave para a única tática que resta: reverter o tempo em si. A reunião dos remanescentes é um momento de tensão palpável, onde o choque da perda encontra a urgência da oportunidade. Tony Stark e Bruce Banner, o cientista e o intelecto, são forçados a colaborar intensamente. Banner, que sempre temeu a falta de controle do Hulk, agora abraça a fusão, a tentativa de se tornar um ser completo e funcional, o Professor Hulk. Este novo estado não é apenas físico, mas psicológico. Ele aceita que a força precisa da inteligência para operar em um nível cósmico. A construção da tecnologia necessária para manipular o tempo se torna a nova obsessão de Stark, uma forma de redirecionar sua culpa e sua necessidade de controle para um propósito construtivo. Thor, ao retornar, traz consigo a melancolia de quem falhou no momento derradeiro. Sua jornada para aceitar a ajuda e a liderança compartilhada é difícil, pois ele está acostumado a ser o guerreiro de vanguarda. A interação com Rocket, o ser que entende a perda de um lar de forma tão visceral, solidifica uma amizade improvável baseada na necessidade de vingança. Thor precisa aprender a lutar, não apenas com poder, mas com estratégia e paciência, qualidades que ele nunca precisou demonstrar plenamente em Asgard. Sua determinação em recuperar Mjolnir ou um substituto à altura é um reflexo de sua necessidade de se provar digno novamente, não de um trono, mas da confiança de seus amigos. A equipe que se aventura no passado, liderada por Rogers, Romanoff e os Guardiões, opera com a consciência clara de que estão manipulando a própria realidade. Um ato que Estranho havia alertado como perigoso. Natasha Romanoff, sempre a mais ligada à espionagem e ao disfarce, é a mestra em se infiltrar nos momentos cruciais do passado, mesmo que isso signifique reviver traumas. Seu sacrifício final em Vormir, ao lado de Clint Barton, que retorna para a missão, encontrando seu caminho de volta através do trabalho com a família, é o ápice da evolução de sua personagem. Ela, que sempre trabalhou nas sombras, realiza o maior ato de altruísmo à luz do dia, provando que sua lealdade aos Vingadores superou seu instinto de autopreservação. Sua morte é a última peça de sacrifício necessário para que a reversão seja possível. Guerra Infinita é, em retrospectiva, o prelúdio da maior lição de sacrifício da equipe. A vitória final não virá através da força bruta ou da estratégia perfeita, mas através da aceitação de que a recuperação do que foi perdido exige a perda irreparável daqueles que carregaram o fardo da primeira derrota. O filme estabelece que o preço da esperança é sempre pago com sangue e memória. A execução desse sacrifício final, orquestrado com a precisão de um plano que se desenrola por anos de construção narrativa, ressalta a natureza cíclica da tragédia e da redenção no universo Marvel. A volta ao passado, essa incursão temporal,
não é um simples recurso de conveniência, mas um mergulho na psique dos personagens, forçando-os a revisitar seus momentos de fraqueza e força. A missão de coletar as joias do tempo e da alma em momentos específicos do passado revela a teia complexa de suas existências. O retorno de Clint Barton, o Gavião Arqueiro, para participar da coleta da joia da alma, é um arco de redenção profundamente pessoal. Sua ausência inicial foi motivada pela perda total de sua família, a própria base de sua humanidade. Ao se juntar à equipe, ele aceita a dor de enfrentar o passado ao lado de Natasha, a colega que mais entendia a escuridão de sua profissão. O confronto em Vormir não é apenas a perda de Natasha, mas a consumação de sua jornada de volta à luz. Ele aceita o fardo da vingança para honrar o sacrifício dela, transformando-se de um homem em luto retraído em um guerreiro focado e implacável. Sua dor é palpável, um contraponto à frieza tática que a missão exige. Para Tony Stark, o trabalho de engenharia reversa da Manopla do Infinito, realizado com a ajuda do Professor Hulk, representa a tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A construção da nova luva é um ato de expiação. Ele está tentando consertar o universo com a mesma engenhosidade que, em parte, contribuiu para as vulnerabilidades expostas em Guerra Infinita. A aceitação de Banner de se tornar uma fusão permanente entre força e intelecto é o reconhecimento de que, para enfrentar o poder cósmico, as divisões internas dos heróis precisam ser sanadas. Banner abraça a vulnerabilidade de sua mente para se tornar a ponte entre o físico e o cósmico. A ironia reside no fato de que a vitória contra Thanos será alcançada através de um ato de desespero que espelha a própria filosofia do Titã. Um sacrifício pessoal extremo. Se Thanos tirou metade da vida para restaurar o equilíbrio, os Vingadores devem sacrificar um de seus membros mais cruciais para restaurar a vida perdida. Esta simetria moral eleva o conflito a um nível filosófico. A narrativa sugere que o heroísmo não é a ausência de sacrifício, mas a disposição de dar o que é mais valioso. Neste caso, a própria Natasha, a agente que sempre lutou para permanecer invisível, se torna a figura central na restauração visível da esperança. Vingadores. Guerra Infinita. Funciona, portanto, como o catalisador brutal que força os personagens a transcenderem suas identidades individuais em prol de um bem maior. Um conceito que Thanos acreditava já ter alcançado unilateralmente. O filme é um estudo sobre a necessidade do trauma para a evolução, estabelecendo que o custo da vitória contra um inimigo com convicção absoluta é sempre a perda irreparável daqueles que definem a alma da equipe. A ausência de uma celebração fácil é a maior declaração do filme. A restauração não apaga a memória da dor. A memória da perda, esse fantasma persistente, molda cada decisão subsequente. A reverberação do sacrifício de Natasha Romanoff não é um evento isolado, mas o ponto focal a partir do qual a redenção se constrói. Ela, que navegou por décadas de espionagem e moralidade ambígua, encontra sua absolvição não na sobrevivência, mas na entrega final e incondicional. A ausência de Romanoff deixa um vácuo de astúcia tática e lealdade silenciosa, forçando os restantes a operar com uma intensidade emocionalmente carregada. O retorno de Thor, após o fracasso em Vidre, é temperado por uma nova humildade forçada. Ele, o Deus do Trovão, aprende que o poder bruto precisa ser canalizado pela paciência e pela estratégia, algo que ele negligenciou na fúria inicial. Sua parceria com Rocket, o ser de pouca estatura mas imensa inteligência, floresce na base da perda compartilhada e da determinação implacável. Eles se tornam o braço executor da força, movidos pela promessa de enfrentar Thanos cara a cara novamente, mas desta vez, com a lição amarga de que a vingança pura não basta. É preciso um plano. A transformação de Bruce Banner em Professor Hulk é a resolução simbólica de seu conflito interno, impulsionada pela urgência cósmica. A aceitação de que a inteligência calma deve guiar a força bruta é a resposta direta ao caos emocional que permitiu a Thanos vencer em Wakanda, como exemplificado pela reação de Quill. Banner se torna o elo entre a ciência aplicada e o poder transcendental.
o único capaz de manusear as joias sem ser imediatamente consumido por sua energia. Sua mão, agora forte e firme, carrega o peso da responsabilidade científica e moral de reverter o evento. Tony Stark, o homem que superou sua dependência da tecnologia para abraçar o sacrifício em Titã, mesmo que forçado, agora se dedica à construção da manopla quântica com uma febril necessidade de reparação. Ele trabalha não apenas para trazer de volta os perdidos, mas para se redimir pela sua incapacidade de prever o desastre final. A frieza de sua concentração esconde um medo profundo de falhar novamente. Um medo que se manifesta no seu isolamento auto-infligido. Ele é o arquiteto da reversão, mas carrega a cicatriz de ter visto o universo desmoronar. A missão de reverter o estalar de dedos é, em essência, um ato de fé no futuro contra a lógica da perda. Os heróis não estão apenas lutando contra um inimigo, eles estão lutando contra a própria realidade estabelecida pela vitória de Thanos. Eles devem provar que o amor e a conexão podem superar o niilismo cósmico, mesmo que isso exija que eles revivam seus momentos mais sombrios para colher o que foi perdido. O filme se encerra, assim, não com a resolução do conflito, mas com a preparação para o último e mais custoso ato, onde o preço da esperança é medido pelo sacrifício final dos que permaneceram. A preparação para o confronto final é marcada por uma união renovada, mas profundamente cicatrizada, dos remanescentes. A dor da perda, especialmente a de Natasha Romanoff, não é um obstáculo a ser superado, mas sim o combustível que impele a ação. Sua morte, um sacrifício altruísta em Vormir, contrasta dolorosamente com o sacrifício frio e calculado de Gamora por Thanos. Enquanto o Titã acreditava estar agindo em prol de uma visão filosófica, os Vingadores sacrificam um dos seus para restaurar o equilíbrio emocional e a própria estrutura da sua existência. A presença do Professor Hulk na Operação Quântica simboliza a aceitação da dualidade como força, não como fraqueza. Banner, que passou anos temendo a emergência do Hulk, agora é o único capaz de suportar a manipulação das joias sem ser desintegrado, pois sua mente científica governa a força bruta. Ele representa a maturidade alcançada através do sofrimento. A união de opostos para um propósito singular. É a inteligência controlando o poder, uma lição que Stark demorou a aprender e que o Hulk finalmente internalizou. Tony Stark, por sua vez, opera com uma intensidade beirando a obsessão. Sua mente está focada na engenharia da reversão, um projeto que é tanto tecnológico quanto pessoal. Ele busca desesperadamente apagar o momento em que flutuou no espaço, vulnerável e impotente, e o momento em que não pôde proteger a Terra. Sua relação com o Professor Hulk é de respeito forçado, um reconhecimento de que a força pura, quando temperada pela paciência, é o contraponto necessário à sua genialidade acelerada. Thor, embora possua a arma capaz de ferir Thanos, ainda carrega a marca do fracasso em Wakanda. Sua colaboração com Rocket se aprofunda, baseada em uma camaradagem de desajustados cósmicos que perderam tudo. O Deus do Trovão aprende a confiar na estratégia e na furtividade. Qualidades que ele historicamente desdenhava. A paciência exigida para esperar o momento certo para a intervenção demonstra uma evolução significativa em relação ao seu temperamento impulsivo inicial. A força da equipe reside agora não no poder individual, mas na sinergia construída sobre o trauma compartilhado. Eles não lutam mais por um ideal abstrato de justiça, mas pela memória física e emocional de seus entes queridos. O retorno dos desaparecidos, possibilitado pelo sacrifício de Natasha e pela engenharia de Stark e Banner, é a validação de que a conexão humana, o amor entre Vision e Wanda, a amizade entre Thor e Rocket, o laço fraterno entre os Vingadores originais, é uma força mais resiliente do que a lógica fria do Titã. A narrativa culmina no triunfo da esperança obstinada sobre o niilismo calculado. O clímax da confrontação final é o ajuste de contas cósmico, onde a filosofia de Thanos é confrontada não apenas pela força, mas pela resiliência emocional dos sobreviventes. A chegada do exército restaurado, com a aparição surpresa do exército de Wakanda, os Asgardianos e os Guerreiros das Joias, é a epifania de que a união,
aquela mesma união que falhou em Guerra Infinita, é a única constante que pode superar o fanatismo. O momento em que o Professor Hulk, com a manopla quântica pulsando, estala os dedos, é a inversão exata do horror anterior. A luz que se espalha não é a escuridão da aniquilação, mas a promessa de retorno. No entanto, este ato de restauração não é isento de custos. A energia liberada é avassaladora, e a presença de Banner, já fragilizada pela fusão de suas personalidades, sugere que o preço da reversão não é apenas a perda de Natasha, mas também a potencial anulação da paz que ele havia finalmente conquistado. Quando Thanos ressurge, trazido pelo anacronismo de sua própria vitória, a luta final se torna visceral e pessoal. Não é mais uma batalha por artefatos. É uma caçada ao homem que destruiu famílias. Thor, carregando a culpa de seu erro anterior, luta com uma ferocidade renovada, finalmente desprovido de qualquer hesitação. Ele não busca a glória, mas a execução fria de uma dívida de sangue. Sua determinação é a manifestação da fúria nórdica canalizada pela experiência da derrota. O confronto final de Tony Stark com Thanos é o ponto de resolução para o personagem que começou tudo. Stark, o homem que construiu sua vida em torno de sua armadura, agora a usa pela última vez, sabendo que cada célula de seu corpo está sendo consumida pelo poder das joias. A decisão de roubar as joias do Titã e usá-las em si mesmo é o sacrifício máximo de seu ego. Ele se coloca como o objeto de sacrifício supremo, revertendo o papel de arrogante salvador para mártir necessário. A frase final de Stark, "Eu sou o Homem de Ferro", não é um grito de triunfo, mas uma declaração de identidade final, aceitando o sacrifício que ele evitou em Titã. Sua desintegração, espelhando a de seus inimigos e aliados, é a prova de que para derrotar o fanatismo absoluto, é preciso um sacrifício pessoal absoluto, desprovido de qualquer garantia de sobrevivência. O legado de Guerra Infinita e sua consequente reversão é a compreensão de que o heroísmo não é sobre invencibilidade, mas sobre a capacidade de absorver perdas catastróficas e, ainda assim, encontrar a força para se levantar uma última vez. A vitória é agridoce, manchada pelo sangue de Natasha e pelo sacrifício final de Stark. O universo é restaurado, mas os seus salvadores estão irremediavelmente transformados, vivendo em um mundo onde o preço da salvação é a memória indelével daqueles que tiveram que morrer 2 vezes. A ressurreição do universo, orquestrada pelo sacrifício final de Tony Stark, não traz o alívio catártico esperado, mas sim uma profunda melancolia existencial. O mundo volta ao normal, mas os sobreviventes não são os mesmos que haviam partido. A vitória é alcançada através da repetição e da violação das leis da natureza. Uma manipulação temporal violenta. E isso deixa uma marca indelével em quem participou do processo. O universo está salvo, mas a inocência e a ingenuidade dos heróis se foram para sempre. O peso da memória recai especialmente sobre Steve Rogers. Ele, o homem fora de seu tempo, que sempre lutou por um passado idealizado. É forçado a confrontar o presente restaurado, mas com um custo pessoal insuportável. Seu breve momento de paz, a chance de viver a vida que lhe foi roubada ao lado de Peggy Carter, é a recompensa pela liderança silenciosa e pela aceitação da responsabilidade em meio ao caos. Ao optar por permanecer no passado, Rogers não foge da responsabilidade. Ele a honra de uma maneira única, aceitando um fardo de felicidade solitária para garantir que a luta dos outros não tenha sido em vão. Sua transferência do escudo para Sam Wilson é um ato de confiança em uma nova geração, reconhecendo que o manto do Capitão América não é inerente a uma única pessoa, mas à perseverança do ideal. Thor, ao ver o retorno de Loki e dos seus, é confrontado com a fragilidade de sua jornada de redenção. Sua fúria inicial foi temperada, mas a perda de seu povo e a luta contra Thanos o deixaram vazio de propósito. A decisão de deixar a Terra com os Guardiões, sob a liderança de um Thor melancólico e mais reflexivo, sinaliza a aceitação de que seu lugar não é mais como rei ou salvador de um reino específico, mas como protetor errante do cosmos, carregando o trauma da quase extinção. Sua leveza aparente esconde a dor de quem falhou e viu a humanidade pagar o preço. Para Bruce Banner,
A estabilidade do Professor Hulk é frágil. A manipulação das joias deixou sequelas, e a união de suas psiques é mantida pela força de vontade, mas a sombra da divisão ainda espreita. Ele se torna o guardião da ciência e da memória. O elo entre o antigo mundo e o novo, sabendo que a paz é uma construção contínua, nunca um estado garantido. A ausência de Stark e Romanoff cria um vácuo de liderança e sacrifício. Stark, que deu tudo de si, torna-se o mártir silencioso que fundamenta a nova era. Sua despedida, vista apenas pelos mais próximos, é a realização final de seu arco. O homem egocêntrico que se torna o maior doador. Romanoff, cujo sacrifício deu o pontapé inicial para a reversão, é honrada não com um retorno milagroso, mas com a consolidação do legado que ela construiu com lealdade inabalável. O universo restaurado é um mosaico de memórias e cicatrizes. A vitória não é celebrada com fanfarra, mas com um reconhecimento solene do preço pago. Os heróis que retornam não são os mesmos. Eles são sobreviventes que passaram pelo inferno da aniquilação e do sacrifício duplo. A mensagem final é que a verdadeira força não reside no poder ilimitado, mas na capacidade de amar e de se sacrificar por esse amor. Um conceito que Thanos jamais conseguiu compreender. Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao canal Lógica Fria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje, vamos discutir o filme Vingadores: Guerra Infinita, Avengers Infinity War, de 2018. Thanos, um ser de titã com uma convicção inabalável, forjada pela visão da destruição de seu próprio planeta, inicia sua caçada pelas joias do infinito. Ele acredita que a salvação do universo reside na aniquilação de metade de toda a vida, um ato de equilíbrio que ele se impôs como destino. A jornada começa com a chegada aterradora à nave Asgardiana, um evento que ressoa com a destruição anterior testemunhada por Thor, o deus do trovão, cuja bravura e senso de responsabilidade, herdados de Odin, são postos à prova novamente. Loki, sempre o agente da discórdia, tenta uma última manobra de sobrevivência, mas é em vão. Thanos obtém a joia do espaço, demonstrando seu poder esmagador. Thor, Hulk e os remanescentes asgardianos são dispersos. O gigante de Jade, Bruce Banner, consegue escapar para a Terra, trazendo consigo a urgência da ameaça. Na Terra, o Doutor Strange, um ex-cirurgião brilhante cuja arrogância foi quebrada por um acidente que lhe tirou o uso das mãos. Agora, o Mago Supremo Guardião da Joia do Tempo sente a perturbação cósmica. Em Nova York, ele encontra Tony Stark, o gênio tecnólogo cuja inteligência e ego formaram a base dos Vingadores, lutando para proteger o mundo com sua armadura, um legado de sua própria inventividade. Eles são atacados por servos de Thanos, Ebony Maw e Cull Obsidian. A chegada de Peter Parker, o jovem Homem-Aranha, cuja agilidade e espírito juvenil inspiram um senso de futuro, torna a defesa possível. Mas a joia do tempo é quase perdida. Enquanto isso, Visão e Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, cujos poderes são uma manifestação de trauma e potencial inexplorado, buscam refúgio. O amor deles, um laço improvável entre sintético e humano, é um ponto de vulnerabilidade que Thanos certamente explorará, pois a joia da mente reside na testa de Visão. No espaço, Thor, resgatado pelos Guardiões da Galáxia, uma família improvável de desajustados liderada pelo carismático Peter Quill, o Senhor das Estrelas, que lida com seu passado traumático ao lado de uma mãe que amava a música terrestre, decide forjar uma nova arma. A jornada o leva a Nidavellir, onde ele encontra Eitri, um anão forjador de armas, cuja falha em criar a arma de Thanos há muito tempo o assombra. Com a ajuda de Rocket e Groot, que demonstram lealdade surpreendente, Thor forja o Stormbreaker, um martelo digno de sua linhagem. Os Guardiões, ao saberem da ameaça de Thanos, se dividem. Quill, Strange e Stark, com o auxílio de Drax,